Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Você sabia que um dos maiores dilemas da vida cristã é conseguir conhecer a vontade de Deus, saber e conhecer a vontade de Deus? Nós muitas vezes passamos por situações difíceis na nossa vida que nós precisamos tomar uma decisão e é difícil naquela hora, naquele momento, a gente saber o que Deus quer de nós, não é verdade? Hoje eu quero compartilhar com você 7 indicadores que vão lhe permitir conhecer a vontade de Deus. 7 indicadores que vão lhe capacitar a entender o que Deus quer para a sua vida. Mas antes de nós olharmos para esses indicadores, eu quero fazer aquele convite. Eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, vai ali no sininho, clique em todas, para que você possa ser avisado quando a gente venha lançar um vídeo aqui. E muito importante também, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, compartilhe nos grupos de WhatsApp para que mais pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus diz em Efésios 5,17 o seguinte: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele diz que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas ele também afirma aqui, aquele que não busca compreender qual é a vontade do Senhor, na verdade está sendo insensato. É o que ele está dizendo aqui, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, quando nós não procuramos compreender qual é a vontade do Senhor, quando nós tomamos as nossas decisões, nós estamos sendo insensatos. Então, nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos que procurar sempre conhecer, compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas antes de nós olharmos para esses 7 indicadores que mostram qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, eu quero fazer uma pequena distinção aqui. Existem os indicadores naturais e existem os indicadores que nós podemos chamar de extraordinários. Esses indicadores extraordinários são sonhos, visões e revelações. Então Deus pode mostrar para nós a sua vontade através de um sonho. Você tem um sonho durante a noite, Deus revela ali o que Ele quer para você. Ou através de uma visão, Deus pode te dar uma visão. Ou através de uma revelação, onde Deus revela algo para alguém que vem trazer uma palavra para você, um conselho, uma orientação, alguma coisa desse tipo. Então, estes são, digamos assim, indicadores extraordinários. Sonhos, visões e revelações. Então, Deus pode falar conosco dessa forma. Mas agora, se Deus não falou conosco através de um sonho, não falou conosco através de uma visão nem de uma revelação, nós temos esses indicadores que eu quero compartilhar com você aqui, que vão lhe ajudar a compreender o que Deus quer para a sua vida. O primeiro grande indicador que nós encontramos é a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse para os saduceus, um grupo, uma elite religiosa da sua época, que na maior parte era composta pelos sacerdotes, ele disse para eles em Mateus 22, 29 o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Jesus disse para eles que eles estavam errando porque eles não conheciam nem as Escrituras nem o poder de Deus. Nós vamos errar quando nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós corremos o risco de errarmos nas nossas escolhas, na tomada de decisões, quando nós não compreendemos a vontade de Deus. Na palavra de Deus nós encontramos orientações claras e específicas para as mais variadas áreas da nossa vida. É claro que na palavra de Deus não existe uma orientação específica como, por exemplo, com quem você vai casar. Mas na palavra de Deus existem princípios, valores que vão nos orientar na tomada de decisões. Então, por exemplo, com quem você vai casar? A Bíblia diz que não devemos nos associar
com os incrédulos. Então, uma pessoa que é crente, ela deve buscar uma pessoa crente para casar. Então, isso é um princípio que está ali na palavra de Deus. Um crente deve casar com um crente e não deve casar com um não crente. Então, esse é um princípio que está na palavra de Deus que pode orientar nas tomadas de decisões. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia contém os pensamentos do Senhor, aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer de nós. Então, quando nós compreendemos, conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma capacidade maior de tomarmos as nossas decisões centradas na vontade de Deus. Então, esse é o primeiro grande indicador, é a palavra de Deus. O segundo grande indicador é a oração. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós precisamos orar, buscar a direção de Deus através da oração. Quando nós temos que tomar uma decisão, é importante nós fazermos isso, porque muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão, estamos angustiados, preocupados, e o texto aqui é claro, o texto diz que nós não devemos ficar preocupados, ansiosos com coisa alguma, que nós temos que trazer tudo diante de Deus, colocar ali na presença do Senhor, e a paz de Deus vai invadir o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Muitas vezes isso já aconteceu comigo, meu irmão e minha irmã. Eu preciso tomar uma decisão e eu vou orar a respeito disso. Enquanto eu falo com Deus, Deus não me mostrou nada, não me revelou nada, mas quando eu termino a oração ali, enquanto eu estou orando, eu já começo a entender o que Deus quer. E quando eu termino a oração, eu já sei o que Deus quer em relação àquela decisão que eu preciso tomar. Não houve nenhuma revelação especial, não houve nada nesse sentido, mas só o fato de estar em comunhão com o Senhor naquele momento, isso me capacita a entender o que Deus quer, porque eu estou me relacionando com Deus, nós estamos nos relacionando com Deus naquela hora. Então é muito importante isso. A oração é algo que nos ajuda a compreendermos a vontade de Deus. Vamos para o terceiro indicador da vontade de Deus, o bom senso. O que é o bom senso, meu irmão e minha irmã? Senso, essa palavra senso, ela tem a origem na mesma palavra que é siso. Já ouviu falar do dente do siso? As pessoas dizem que o dente do siso é o dente do juízo, é aquele dente que nasce mais tarde na nossa vida, né? E por que é o dente do juízo? Justamente porque quando nasce a pessoa já está ajuizada, né? Já tem juízo, é o que os nossos pais falavam para nós antigamente, né? Então, o bom senso, o bom siso, o bom juízo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que nós temos a mente de Cristo. Isso significa que se nós temos a mente, a mentalidade de Cristo, se nós estamos com a nossa mente voltada para as coisas do Senhor, se a nossa mente ela é semelhante à mente de Jesus, nós vamos conseguir tomar decisões de acordo com a vontade de Jesus. E se nós temos a nossa mente dessa forma, nós temos que colocar a mente para funcionar, não é verdade? Então, muitas vezes nós precisamos simplesmente só parar para pensar. Só parar para pensar, ver o que Deus quer, analisar as circunstâncias à nossa volta e tomarmos a decisão. E essa decisão, ela será de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque nós estamos exercendo o nosso juízo, a capacidade de julgar, de ver, de avaliar, de analisar as circunstâncias. Isso nós precisamos fazer. E essa capacidade Deus nos dá. Então, o bom senso é uma das formas de nós compreendermos, então, a vontade de Deus. O quarto indicador da vontade de Deus, os conselhos sábios. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Agora, olha só o que ele diz: com muitos conselheiros há segurança. Tem uma outra versão que diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Buscar o conselho de pessoas sábias também pode nos ajudar. Se você precisa tomar uma decisão, faça isso. Agora, veja bem, onde que você vai buscar conselho, tá bom? Porque a palavra de Deus também diz no Salmo 1,
versículo 1, 2 e 3, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, né? Não devemos andar no conselho dos ímpios. Então nós precisamos buscar o conselho de pessoas sábias, pessoas crentes, maduras na fé e cheias do Espírito Santo. Então escolha essas pessoas e busque o conselho delas. Marque uma hora com o seu pastor, com o seu discipulador, com o irmão aquele da igreja. Eu queria conversar contigo, preciso de um conselho, preciso de uma orientação. E busca aí 2, 3 conselhos para que você possa tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria, diz a palavra do Senhor. Então, os conselheiros sábios podem nos ajudar a tomar decisões. O quinto indicador da vontade de Deus, as circunstâncias à nossa volta. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor Jesus diz assim: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Meu irmão e minha irmã, nós temos que muitas vezes olhar as portas que estão se abrindo diante de nós e as portas que estão fechando. Muitas vezes nós estamos insistindo, batendo numa porta que Deus fechou. Então, se Deus fechou uma porta, não adianta a gente querer bater nessa porta. Agora, se Deus abriu uma porta também, ninguém pode fechar essa porta. Mas veja bem, você não pode deixar de bater numa porta a não ser que você tenha a convicção de que foi Deus que fechou. E você jamais deve entrar por uma porta aberta a não ser que você tenha a convicção de que foi Deus quem abriu essa porta. E Deus muitas vezes faz isso. Deus, através das circunstâncias, ele vai dirigindo o nosso caminhar, o nosso andar. Então nós temos que estar atentos a isso, porque portas abertas e portas que se fecham pode ser um indicador da vontade de Deus. Outro indicador da vontade de Deus, a paz. Ah, meu irmão e minha irmã, quando nós temos paz numa certa circunstância, você pode começar a acreditar que aí está a vontade de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Veja, a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. O que é um árbitro? Um árbitro é um juiz. Olhando assim, do ponto de vista para o futebol, por exemplo. O juiz é aquele que diz quando é falta, quando não é falta, quando o jogo deve parar, quando o jogo deve continuar. Ele é que determina o andamento da partida. Um juiz num tribunal, é ele que diz quando um réu é condenado, quando ele é culpado. A não ser que haja um júri popular, mas na maioria dos casos é o juiz quem determina isso, é o juiz quem determina a sentença também, quanto tempo a pessoa vai ficar presa ou não, se ela não vai ficar presa, o juiz é que determina as coisas. Então, aqui quando a palavra de Deus diz que a paz seja o árbitro no nosso coração, quer dizer que nós temos que usar a paz como um juiz, aquele que vai nos mostrar a direção. Então, se nós temos paz em determinada circunstância, é porque pode ser que a mão de Deus esteja nisso. Se nós não temos paz, pode ser que a mão de Deus não esteja nessa situação e você deve se esquivar dela. Então, esse é um indicador muito importante também. E o último indicador que eu quero trazer aqui para você são os sinais específicos. E aqui eu quero citar o exemplo de Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, do versículo 36 a 40, quando o Senhor chama Gideão para liderar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel do jugo do inimigo opressor. Então Deus chama ele para ele ser o grande líder de Israel, que vai trazer libertação daqueles povos que estavam oprimindo Israel. Mas Gideão fica na dúvida, ele fica com medo: será, Senhor? Será que é isso que o Senhor quer mesmo de mim? E aí ele coloca um sinal para Deus. Olha só o sinal que ele coloca. Ele diz: Senhor, vou colocar um pedaço de lã lá na rua e lá fora, e amanhã de manhã, Deus, que haja orvalho somente na lã e não haja orvalho no chão. Ou seja, que todo o chão esteja seco e haja somente orvalho na lã. E ele colocou aquele pano e no outro dia, então, aquele pedaço de lã, e no outro dia, então, ele foi lá ver, de manhã cedo, ele levantou, foi lá, e o chão estava seco, o terreno estava seco, mas o pano de lã, aquele pedaço de lã, estava encharcado de orvalho e ele torceu aquilo a ponto de encher uma taça, diz a palavra do Senhor. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele disse assim: Senhor, não se ire comigo, Deus.
eu vou colocar esse pano de lã novamente lá fora e que amanhã haja orvalho em toda a terra, mas a lã esteja seca. No outro dia de manhã ele saiu lá fora, foi conferir e o chão estava tomado de orvalho, molhado do orvalho, mas a lã estava completamente seca. Então ele teve a convicção de que Deus estava ordenando ele, chamando ele para ser o líder de Israel, para trazer libertação ao povo de Deus. Isso trouxe convicção para ele. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos sinais específicos, colocar um sinal diante de Deus. O sinal deve ser a última coisa que eu devo buscar ou recorrer. Por quê? Porque muitas vezes nós podemos estar pedindo para Deus um sinal como fruto da nossa incredulidade. Deus já falou conosco através da palavra, já falou conosco em oração, já falou conosco através de alguns conselhos sábios, já falou conosco através das circunstâncias, já nos deu paz no coração e nós ainda estamos ali duvidando. Então, não podemos usar o sinal como uma forma de eliminar a incredulidade do nosso coração. Nós devemos usar os sinais como uma confirmação de Deus, daquilo que Deus já vem falando conosco através de todos esses outros sinais. Então significa que antes de colocar um sinal diante de Deus, eu preciso passar por todos esses outros indicadores. E a partir disso, então, passando por eles e tendo a orientação de Deus, se for necessário, coloque um sinal para Deus, para que Deus lhe mostre a sua vontade através de um sinal. Então, estes são os indicadores da vontade de Deus, para que você possa conhecer a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã. Faça isso se você precisa tomar uma decisão, se você precisa fazer alguma coisa que você não sabe se é da vontade de Deus. Seja o que for, trocar de emprego, mudar de cidade, comprar um carro novo, casar, como eu mencionei aqui agora há pouco, né? Ou ir para o ministério, dedicar a sua vida à obra de Deus, seja qual for a decisão que você precisa tomar. Coloque esses indicadores diante de Deus e você vai conhecer a vontade de Deus. Vou aqui recapitular só para a gente lembrar. A palavra de Deus, a oração, o bom senso, os conselhos sábios, as circunstâncias à nossa volta, a paz interior e os sinais específicos. São indicadores que podem nos mostrar qual é a vontade de Deus. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que a coisa melhor desta vida é viver, é estar no centro da vontade de Deus. Você pode ter certeza disso, meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, eu quero deixar mais uma vez aqui o desafio. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E se você chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo. Então, não se esqueça de deixar o seu like aí também. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você conhece, para que as pessoas possam também ter a condição de compreender a vontade de Deus para as suas vidas. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.